Podcast a gente fala muito sobre mentalidade, negócios, e hoje eu estou com um convidado aqui da minha cidade que tem um restaurante que você deve conhecer se você mora em Patos de Minas, e se você não mora, você tem que ir lá conhecer, porque, cara, maravilhosa comida. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E pra gente começar esse bate-papo, eu quero... Vamos entender um pouquinho dessa mentalidade de cozinheiro para dono de restaurante, que é diferente, bem diferente. Como que você começou a ideia de eu vou montar um restaurante e vou fazer disso daqui um negócio e sair da mentalidade de eu gosto de cozinhar, que são dois pontos que têm pontos em comum, mas são muito diferentes. Bom, iniciando da parte final, depois volto na base. Essa diferenciação de cozinheiro para empresário realmente é complicado associar os dois. Geralmente você vê no mundo de restauração o chefe, em que é pura criatividade, né? É emoção, é sensibilidade e precisa do mais gestor. Mais artista, o lado artístico, né? E não consegue conciliar a gestão. Se perde nesse quesito aí. Eu acredito, para mim, foi um aprendizado na vida. O restaurante foi a maior escola que eu tive para me levar nesse patamar de conseguir pular de cozinheiro, que ao mesmo tempo já era empresário também, tinha essa veia empreendedora, né? Mas consegui conciliar os dois. Não deixar de ter o toque artístico, colocar em prática, né? Deixar guiar pela criatividade, imaginação, mas ao mesmo tempo saber que sou o responsável por pessoas, por um negócio que tem compromisso e que tem contas a pagar. Porque se não for sustentável, não tem chefe, não tem empresário, não tem famílias, nada se sustenta. Então esse equilíbrio aí, eu consegui muito, te falo, chegar num nível de maturidade faz mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás. Como que começou? Eu adoro comer bem. Eu venho de uma família que a minha mãe e meu pai são cozinheiros natos. Eles brigam para ver quem é o melhor. Você nasceu aonde? Conta um pouquinho da sua história. Bom, lá. Eu nasci em Caldas de Vizela, tenho muito orgulho de falar, minha terra, cidade natal. Fica perto de Braga, perto de Guimarães, 30 quilômetros do Porto, é a região norte de Portugal. Dizem que lá nasceu Portugal, tá? Nós que descemos em Lisboa e conquistamos o negócio. Então, bom, se é verdade ou não. Daí, toda a minha infância foi em Caldas de Vizela, né? A minha mãe era uma gestora de uma fábrica têxtil. Essa minha veia empreendedora vem dela, lá mais trabalhador. O meu pai era engenheiro de máquinas dessa mesma fábrica, então acaba que tinha às vezes uns conflitos internos. Ao mesmo tempo eles cresceram juntos, eu acompanhei essa trajetória e todo almoço, todo jantar, a comida tinha que ser boa. Tem uma história com meu pai. Tinha 15 anos de idade. Cheguei para ele, eu tinha visto um tênis da Nike numa vitrine. Falei, pô, que tênis legal. Pai, me dá um dinheiro para comprar o tênis ali, que eu vi, não sei o quê. E aqui foi meio que um gatilho para mim. Ele abriu a geladeira e falou, aqui, você está vendo a geladeira? É do melhor. Azeite puro, do interior de Portugal, cabrito, queijo, tudo melhor. Isso você tem todo dia. Teto e educação. Você quer mais? Corre atrás. E aí começou. Com 15 anos eu estudava, segunda a sexta, igual a escola normal aqui no Brasil. E sextas, sábados e domingos eu trabalhava. Sextas à noite, sábados e domingos fui trabalhar em restaurante. Muito contrariado, meu pai muito contrariado com a situação. Eu falei que eu iria correr atrás, eu já me conhecia, eu era muito determinado já desde lá atrás. Aí ele me ajudou e conversou com um amigo dele de caça, meu pai é caçador. Falou que eu procurava trabalho. E me recomendou para trabalhar nesse restaurante que chama Águia Douro. Te recomendo se você for lá conhecer. Maravilhoso. E na época considerado o melhor restaurante da minha cidade. Muito tradicional, mas comida muito boa. Produtos que você não encontra no mercado. Selecionados. Contato direto com o fornecedor. Aquela broa assada todo dia. Qual cidade? Repete para... Caldas de Vizela. Caldas de Vizela. Lá em Portugal. Lá em Portugal. Aí eu saía sábado de manhã a pé, atravessava a cidade, trabalhava durante o dia todo, voltava à noite, domingo, fazia a mesma coisa. Segunda-feira eu estava morto na escola, né? Mas nunca larguei a escolaridade.
terminei escolaridade com notas de acesso à faculdade. E eu tenho um espírito aventureiro dentro de mim que sempre mexeu, né? E decidi partir para outros voos. Meus pais contrariados, queriam que eu fosse fazer faculdade. Eu adorava geografia. Poderia ter ingressado na faculdade. Eu falei, não, eu vou trabalhar na Suíça. Um dia eu estava no café, escutei... E a Suíça tem problema para resolver ainda? De quê? Entendi. Ainda tem problema para resolver na Suíça? Porque empreender é muito resolver problema. Não, na Suíça foi uns degraus para chegar até aqui, né? E o que aconteceu? Nesse percurso todo, até te falar, até meus dias de hoje, para mim tudo foi aprendizado. Conviver com diferentes pessoas, diferentes chefes, absorver todo o conhecimento de cada um, que fosse um pouquinho, mas eu acredito que todo dia a gente aprende com alguém. Então, nessa diversificação de culturas, porque uma coisa é ser de Portugal para o Brasil. Quando você vai de Portugal para a Suíça, é como se você fosse uma China, vou te falar assim. Tá? Tô falando um caso bem extremo. Mas realmente uma cultura muito fria, uma língua totalmente estranha, gastronomicamente comida muito pesada, queijos, linguiças, etc. Muito frio. Então, assim, era uma cultura completamente à parte. Naquela época não tinha internet. Você viu o filme de... Custo elevado para viver lá também. Sim, também. Você viu o filme de Branca de Neve, Sete Ladrões no meio da neve, mas chegar lá, sentar no teleférico, ver tudo branco, os pinheirinhos verdinhos, e vivenciar aquela realidade é outra coisa. Naquela época eu pegava uma moedinha, ligava para casa uma vez por semana, escrevíamos carta ainda. Então começou assim. Então eu decidi ir para a Suíça trabalhar. Um restaurante de montanha, morava lá no alto, 2.500 metros de altitude. E comecei a trabalhar, era cozinha, misturado com garçom, fazia um pouco de tudo. Dali parti para uma experiência num barco, um cruzeiro de rio no sul da França. A temporada começava em julho, porque tinha que dar aquele período de chuvas que amenizam na época do verão. O rio fica mais baixo, permite o barco fazer o percurso, né? Aquela região da Borgonha, sul da França, dos vinhos. Tinha sempre um grupo de 150 pessoas que entravam num sábado e saíam no outro sábado. Eu trabalhava de segunda a segunda. O contrato era esse, eu aceitei e decidi arriscar. Então, assim, foi muito conhecimento aí também, era muito trabalho. Até para pegar aqui, assim, o que você acredita que tem de diferença de alguém que mesmo estando trabalhando como colaborador já se vê um pouco mais como empreendedor e de uma pessoa que talvez se veja mais com a cabeça de, vou colocar aqui, de empregado e não como se eu estivesse construindo algo? O que você... Acredito que a gente é feito de sonhos, né? Tem um poeta português que fala que o sonho comanda a vida. Se eu te falar assim, com 18 anos eu sonhava ter o meu restaurante, não. Mas eu acredito que a gente nasce com algo dentro de nós. São caixinhas que a gente vai abrindo durante a vida, né? E quando eu realizei que aos meus 26 anos, 25, depois de ter feito o curso em Paris, fui trabalhar em outro restaurante na Suíça. E era difícil eu absorver mais conhecimento. Eu achava que eu tinha mais conhecimento que o chefe que comandava a cozinha naquela época. Tanto é que o chefe saiu e eu assumi. Eu pensei para mim, está na hora de eu colocar em prática tudo que eu aprendi na vida. E vou correr atrás desse sonho. Então eu acho que essa veia, eu acho que é o DNA de cada um, né? Agora, o que realmente faz isso acontecer é a tua determinação, resiliência, paciência. Saber lidar com pessoas é o essencial. O teu negócio é pessoas. Teu fornecedor é pessoas, teu cliente é pessoas, teu funcionário é pessoas. Se você não saber lidar com pessoas, você não sabe nada do negócio. Isso eu acredito. E fui aprendendo com isso ao longo da vida. Como te falei, trabalhei em diferentes culturas. França, Suíça, Portugal, Itália. Cada um é de um jeito diferente. E de cada um você tenta pegar o melhor, óbvio. Você não quer o pior deles. Então você vai pegando o melhor de um, o melhor de outro, o melhor de outro. Você vai acumulando e vai incrementando a sabedoria, né? Agora, o restante eu acho que é questão de valores e DNA da pessoa. Se realmente quer aquilo, acredita e vai em frente.
E o que te fez, por exemplo, aceitar? Vou trabalhar, porque hoje é muito comum a pessoa falar, ah, não, mas trabalhar de segunda a segunda, isso não é para mim. O que você vê como que foi, nossa, eu vi aquilo como uma oportunidade e talvez outras pessoas também que tenham, talvez mais essa fome, vou dizer, de fazer acontecer. Fala um pouquinho disso, nessa... Sempre coloquei metas na minha vida. Então, assim, por muito que eu fosse jovem, eu vou te falar que com 23 anos eu comprei um Audi A4 com cheque à vista. Ninguém me deu. E dentro dessas metas, como se fosse aquela bandeirinha preta e branca que tá lá no fundo, né? Você tem uma corrida a fazer. Nessa corrida você vai ter obstáculos. E assim, cabe a você. Ultrapassa os obstáculos, por muito que seja difícil, você sofra, você não acredita, ou você desacredita um certo tempo. E não parar de olhar para a bandeirinha lá, dizer assim, eu vou chegar lá. Então sempre fui regrado por metas. Algumas são a longo prazo, algumas são a curto prazo, algumas são a médio prazo. E a gente, conforme a vida vai evoluindo, você vai gerando novas metas, né? Então eu acredito que essas metas aí, esses sonhos que eu digo assim, eu vou conquistar, essa sede de conquista aí, me fez ultrapassar os obstáculos e conquistar o que realmente eu sempre sonhava. Eu gosto de dizer que é como se fosse... Eu quero ir para um local, às vezes eu não consigo enxergar a estrada toda, mas eu consigo ligar o carro, ver os 50 metros ali na minha frente, caminho os 50 metros e de repente Vem mais 50. vejo mais 50 metros.